my fire. Oh, when you say I ain't nothing but a number, my heart is crying out for you. Get down and move it all over. My ecstasy, you're the one I need. Eles foram simplesmente a maior boy band de todos os tempos. Tudo o que lançavam virava ouro. Seus sucessos eram tão grandes quanto as polêmicas, e seus rostos estavam em todos os lugares. Mas por trás da fama existiam rivalidades, dramas e dois fins trágicos que marcaram a banda no auge. O que aconteceu com cada um dos Backstreet Boys e por que eles realmente se separaram? Am I everything you need? You better rock your body. Era início dos anos 90 e uma nova era estava prestes a ser escrita no coração da Flórida, por 5 garotos que ainda não sabiam o tamanho do que estavam criando. Inspirado pelo sucesso estrondoso do New Kids on the Block, o empresário Lou Pearlman teve uma ideia ousada: montar a maior boy band de todos os tempos. Em 92, ele publicou um anúncio no jornal Orlando Sentinel procurando jovens cantores para formar um grupo vocal pop. A.J. McLean foi o primeiro a ser selecionado após audições. Em seguida, vieram Howie Dorough e o carismático Nick Carter, ainda adolescente. Kevin Richardson foi o 4º integrante e indicou seu primo Brian Littrell, que viajou do Kentucky para Orlando e completou a formação. A química entre os 5 foi imediata. Harmonias vocais, carisma de palco e uma presença que chamava a atenção mesmo sem hits nas rádios. Mas ainda faltava um nome, e a inspiração veio de um mercado de pulgas popular entre os adolescentes em Orlando, o Backstreet Market. Era lá que jovens se reuniam para socializar e ouvir música. Daquele ambiente nasceu o nome Backstreet Boys, algo como os garotos da rua de trás. Antes da fama, vieram os desafios. Se apresentavam em escolas, feiras, convenções e restaurantes. A estreia oficial aconteceu no SeaWorld de Orlando em 93. Eles ainda eram anônimos, mas estavam construindo algo sólido. Curiosamente, o ator Ryan Gosling, que morava com Justin Timberlake na época do Clube do Mickey, chegou a ser convidado para integrar a banda, mas recusou, achando que o grupo seria um fracasso. Em 95, após 2 anos de ensaios e pequenas apresentações, os Backstreet Boys lançaram seu primeiro single, We've Got It Going On. A faixa teve desempenho modesto nos Estados Unidos, mas surpreendeu ao alcançar sucesso na Alemanha, Suécia e outros países da Europa. Esse estouro inesperado foi o primeiro sinal de que a banda tinha potencial global. O sucesso europeu abriu caminho para o álbum de estreia, Backstreet Boys, lançado em 96, porém apenas fora dos Estados Unidos. A estratégia foi certeira. O disco explodiu nas paradas com músicas como Get Down, que mostrava o lado mais dançante da banda, e Quit Playing Games, que se tornaria um dos primeiros grandes hits românticos do grupo. Ambas se tornaram febres em rádios e programas de TV. O sucesso foi tão grande que logo, novas músicas seriam incluídas no repertório. Em 97, veio o segundo álbum internacional Backstreet's Back, e com ele a virada definitiva. Everybody virou hino, com um videoclipe marcante, cheio de referências ao terror clássico e à estética de Thriller, de Michael Jackson. Oh my God, we're back again. A question for you, better answer now. Am I everything you need? You better rock your Backstreet's Back, alright. As Long As You Love Me e All I Have to Give também marcaram profundamente a época, com videoclipes icônicos e letras que pareciam falar diretamente com os corações dos fãs. Esse disco consolidou a sonoridade da banda, uma mistura de baladas sentimentais com batidas pop modernas, embaladas por harmonias vocais impecáveis.
A versão americana do primeiro álbum foi lançada em paralelo com o sucesso internacional e, finalmente, o país de origem abraçou a banda. What he does to make you, to get to you, I walk 1,000 years. When you talk, loneliness has always been a friend of mine. I can't get you out of my head. Who you are, where you did, as long as you love. As faixas já consagradas na Europa foram reapresentadas ao público americano e funcionaram como um arsenal infalível. A Backstreet Mania havia finalmente tomado conta do outro lado do Atlântico. Nesse cenário, outras bandas surgiam para dividir o espaço, como o NSYNC, também gerenciado por Lou Pearlman, surgiu como rival direto. Mas essa rivalidade, na verdade, era uma grande estratégia de marketing. I know that I can't take no more. It ain't no gonna be a fool for you. Just another player in your sound crazy, but it ain't no lie. Baby, bye. What I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna say. It can last forever. Friendship never. Na Inglaterra, o grupo Five e as Spice Girls dominavam, mas mesmo com uma grande concorrência, os Backstreet Boys se destacavam por um diferencial: voz ao vivo, melodias memoráveis e uma conexão emocional que atravessava idiomas e fronteiras. Mas os fãs esperavam por algo ainda maior. Em 99, o mundo parou. Os Backstreet Boys lançaram Millennium, o álbum mais aguardado da história do pop naquele momento. Era o auge da febre teen, rádios, revistas, programas de TV e multidões em frente a lojas de discos, tudo girava em torno daquele lançamento. Em apenas 7 dias, o álbum vendeu mais de 1.103.000 cópias nos Estados Unidos, quebrando recordes e se tornando um dos discos mais vendidos da história recente. Um dos maiores hits foi I Want It That Way, uma balada escrita pelo produtor sueco Max Martin, o cérebro por trás de muitos dos sucessos da banda. I can see that we're falling apart at a distance. I want you to know you are my fire. A música virou hino global, mas Millennium não parava por aí. Vieram Larger Than Life, uma homenagem aos fãs, com videoclipe futurista, e Show Me the Meaning of Being Lonely, com o tom mais emocional, e The One. To see in a crimson love will be done, they tell me, and be there where you are. Antes mesmo de Millennium, o grupo já tinha lançado outros sucessos que seguiam crescendo, como All I Have to Give, um dos destaques do álbum Backstreet's Back, que mostrava o lado mais emotivo e vulnerável dos 5 vocalistas. Em 2000, veio o álbum Black and Blue e, com ele, a confirmação de que o sucesso dos BSB não era passageiro. Logo na estreia, o disco bateu a marca de mais de 5 milhões de cópias vendidas em apenas um mês. A música Shape of My Heart abriu essa nova fase, mostrando amadurecimento emocional e vocal. Já The Call, também produzida por Max Martin, trouxe uma pegada mais agressiva e moderna, explorando sons eletrônicos e narrativa ousada, enquanto More Than That resgatava a vibe romântica que os fãs tanto amavam. Com Millennium e Black and Blue, os Backstreet Boys não eram mais apenas uma boy band, eles eram o som de uma geração. As turnês que se seguiram, como a Into the Millennium Tour, foram mega espetáculos. Palcos giratórios, pirotecnia, figurinos milimetricamente ensaiados e uma plateia que chorava, gritava e cantava cada verso. Max Martin, por trás dos bastidores, se consolidava como um dos maiores hitmakers do planeta. Sua parceria com os BSB moldou o som de toda uma década e influenciou desde Britney Spears até Katy Perry e The Weeknd. E mesmo assim, nenhum outro artista conseguiu repetir a fórmula da mesma forma. Naquele momento, os Backstreet Boys eram gigantes, mas o topo do mundo é um lugar instável.
e as primeiras polêmicas estavam prestes a surgir. Por trás dos palcos lotados e dos movimentos perfeitamente ensaiados, tensões, segredos e conflitos profundos que abalariam até os fãs mais leais. Na virada dos anos 2000, AJ McLean enfrentou abertamente seus vícios em álcool e drogas. Internado em 2001, ele revelou sua luta emocional em uma entrevista com Oprah Winfrey. A gravidade da situação levou Kevin a ameaçar deixar o grupo se McLean não buscasse tratamento, o que mudou o rumo da banda. O que poucos imaginavam era que outra tempestade se formava. Nick Carter, o mais novo e rosto público da banda, enfrentou uma onda de acusações de abusos. Em 2017, Melissa Schumann o acusou de ter forçado ela a ter relações em 2003, no auge da carreira, mas o caso não foi a julgamento por prescrição. Entre 2022 e 2025, novas denúncias surgiram. Shannon Root relatou suposto abuso em 2001. Uma quarta mulher relatou infecção por HPV e câncer cervical, aumentando o peso das acusações. Em 2022, Nick viveu uma das perdas mais duras de sua vida, a perda de seu irmão mais novo, Aaron Carter, aos 34 anos. Aaron foi um dos artistas infantis mais bem-sucedidos da Nickelodeon nos anos 2000, com uma carreira musical sólida e uma base de fãs própria. Mas a relação entre os dois sempre foi marcada por conflitos públicos, brigas intensas e tentativas frustradas de reconciliação. Em 2019, Nick chegou a pedir uma ordem de restrição contra Aaron, alegando que ele havia ameaçado tirar a vida de sua esposa, grávida. Aaron, por sua vez, respondeu com acusações pesadas, incluindo supostos abusos psicológicos e até a acusação de que Nick teria assediado uma idosa de 91 anos, algo que nunca foi judicialmente confirmado, mas que gerou enorme repercussão. A tensão entre os irmãos era constante e amplamente coberta pela mídia. Ainda assim, com a perda repentina de Aaron, Nick fez questão de prestar homenagens públicas em shows e redes sociais. Disse estar com o coração partido e falou abertamente sobre as batalhas que Aaron enfrentava, vícios, transtornos mentais e o peso de uma fama precoce que nunca foi devidamente tratada. A despedida, apesar dos anos de conflito, foi marcada por emoção e arrependimento. Enquanto isso, a sombra do poder financeiro crescia sobre os Backstreet Boys. Lou Pearlman, mentor e empresário da banda, foi condenado por fraude em 2006, após enganar investidores e artistas. Sua prisão revelou que os integrantes recebiam apenas uma fração do lucro gerado, o que levou a uma série de processos e disputas legais no período seguinte. E tudo isso acabou por iniciar o que seria a separação da formação da banda. Depois de dominarem o planeta com seus hits de sucesso, os Backstreet Boys encararam o que poucos artistas conseguem evitar: o desgaste. Em 2001, lançaram o single Drowning, uma das baladas mais intensas de sua carreira, e também a última com a formação original. Era uma sensação silenciosa de que tempos difíceis se aproximavam. Em 2002, a banda entrou em pausa, oficialmente para descansar. Na prática, estavam exaustos. Conflitos internos, problemas pessoais e um cenário musical em transformação colocaram os 5 integrantes em caminhos diferentes. Em meio ao caos, Kevin Richardson anunciou sua saída em 2006. Ele queria se dedicar à família e projetos fora dos palcos. A perda foi sentida. A banda continuou como quarteto, lançando Unbreakable, que, segundo eles mesmos, foi um trabalho atípico, com críticas até internas. Apesar de tudo, alguns encontraram luz na adversidade. Brian Littrell apostou no álbum gospel Welcome Home, conquistando o 3º lugar nas paradas cristãs e até prêmios Dove. Howie Dorough lançou Back to Me, com influências latinas e pop dance. AJ McLean estreou solo com Have It All, explorando pop, funk e rock. E Nick Carter, mesmo em meio ao turbilhão, lançou 3 discos solo entre 2002 e 2016. Nos bastidores, os Backstreet Boys não eram apenas artistas. Eram 5 jovens lidando com a sombra de uma fama esmagadora, e o custo emocional era alto. Passado o brilho, vieram os dilemas, as acusações e uma busca por redenção que marcariam sua trajetória para sempre. Unbreakable foi considerado o ponto mais fraco da discografia, inclusive por eles mesmos. Em 2005, eles voltaram como quarteto, lançando o álbum Never Gone. A faixa Incomplete trouxe uma nova identidade,
mais madura, e agradou ao público. O clipe ultrapassaria 1,5 bilhão de visualizações anos depois no YouTube, provando que o vínculo com os fãs seguia firme. Apesar disso, o nome Backstreet Boys ainda lotava arenas ao redor do mundo. A base de fãs, fiel e apaixonada, manteve o grupo vivo. Eles realizaram turnês lotadas na América Latina, especialmente no Brasil, Argentina e México, com shows históricos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na Ásia, mantinham a admiração de muitos. Na Austrália, bateram recordes de público para artistas internacionais. Em 2012, o que os fãs mais queriam aconteceu. Kevin retornou. A formação original estava de volta. Em 2013, lançaram In a World Like This, com turnê global comemorando os 20 anos da banda. Era o início de uma nova fase, mais livre e totalmente gerenciada pelos próprios integrantes. Também participaram de séries, filmes e projetos curiosos, como This Is the End, Sabrina, A Aprendiz de Feiticeira e o filme B de ação Dead Set, roteirizado por Nick. No total, a banda já vendeu mais de 130 milhões de discos, arrecadou mais de $1 bilhão em bilheteria mundial e conquistou dezenas de prêmios, incluindo MTV Awards, Billboard Music Awards, American Music Awards, World Music Awards e uma merecida indicação ao Grammy. Se antes eram garotos embalando a adolescência de uma geração, agora eram homens, pais, artistas completos e ainda profundamente conectados à sua história. A estrada tinha sido longa, mas o amor do público mostrava que eles nunca estiveram sozinhos. Os Backstreet Boys não foram apenas uma banda, foram um fenômeno que atravessou gerações. Em 2019, lançaram o álbum DNA, que estreou no topo da Billboard e rendeu à banda uma indicação ao Grammy, mostrando que ainda tinham muito a dizer. Hoje, os Backstreet Boys seguem na ativa com a formação original. Lançam projetos especiais, participam de festivais e celebram 30 anos de carreira com a mesma união que os levou ao topo. Continuam sendo uns símbolos do pop e mostrando que evoluíram com o tempo. Essa foi uma pequena homenagem à maior boy band de todos os tempos. Qual era a sua música favorita? Deixe seu gostei e inscreva